Oi pessoal, esse é um vídeo sobre um tutorial de aplicação passo a passo das recomendações de alocação de recursos escassos durante a pandemia do Covid-19. Lembrando que essas recomendações devem ser aplicadas num contexto como o atual, do dia 20 de junho, em que nós não temos disponibilidade de leito, os leitos estão 100% ocupados no hospital da Unicamp e nós teremos que escolher quem é o paciente que vai para a UTI dentre todos os pacientes que estão no hospital. Lembrando que essas recomendações foram elaboradas pelo Grupo de Apoio em Bioética, Ética Médica e Terminalidade, um grupo que tem paliativista, intensivista, clínicos gerais, bioeticistas e a presença de um advogado especialista em direito médico. O mais importante para a gente entender é que qualquer decisão que seja tomada deve ser registrada em prontuário médico de modo claro e objetivo. As indicações de terapia intensiva, a conversa com os familiares e a compreensão deles do plano terapêutico e as possíveis limitações terapêuticas, tudo deve ser registrado com muita clareza e objetividade no prontuário médico. As nossas recomendações são pautadas nas prioridades do Conselho Federal de Medicina. Lembrando que as prioridades 1 e 2 são aquelas em que os pacientes não têm nenhuma limitação ao suporte terapêutico. As prioridades 3 e 4, os pacientes já têm alguma limitação na intervenção terapêutica. E os pacientes de prioridade 5 são os pacientes em fase terminal e que, portanto, não deveriam ir à UTI. Esses pacientes devem prioritariamente serem transferidos às enfermarias. Bom, um bom jeito da gente começar a fazer uma avaliação é tentar entender como que esse paciente estava antes de chegar no hospital. A escala de desempenho em cuidados paliativos, o PPS, ele é uma dessas escalas, né? E nos permite avaliar a morbimortalidade desse paciente quando ele é internado. Um paciente que tem uma funcionalidade de 100% tem uma maior chance de sobrevida do que um paciente que tem uma funcionalidade de 50%. Os pacientes que já se apresentam com uma doença muito grave, por exemplo, uma parada cardíaca testemunhada que não responde à terapia, parada cardíaca recorrente, uma demência já em estágio avançado, ou doenças crônicas já bastante avançadas, como insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 25%, um DPOC grave, usuário de oxigênio domiciliar, né? Ou seja, esses pacientes provavelmente já estão em estágios de fim de vida e, portanto, eles não se beneficiariam de uma internação em UTI logo de cara, considerando um ambiente escasso. Então, como que nós faríamos? Primeiro, vamos começar com o fluxo de entrada, aquele paciente que se apresenta no pronto-socorro. Bom, a gente vai tentar entender qual é a gravidade desse paciente. Então a gente já entendeu as comorbidades, vamos tentar entender a gravidade. Qual que é o risco desse paciente, qual é a gravidade da doença? Para isso a gente aplica o SOFA, né? O SOFA nada mais é do que uma escala que mostra as disfunções de órgãos-alvo que esse paciente tem. Então, por exemplo, a disfunção pulmonar, a disfunção hepática, a disfunção hemodinâmica. O SOFA é só uma das escalas. A gente optou por usar essa escala porque é a escala mais utilizada na literatura mundial. Bom, então note que o nosso fluxo na cor vermelha são os pacientes com prioridade para ir para a UTI. A cor amarela são os pacientes intermediários. A cor azul, a princípio, os pacientes que não iriam para a UTI. Então nós temos na cor vermelha o paciente que tem um SOFA menor ou igual a 7. É o paciente que está grave, mas não está tão grave e, portanto, ele seria um paciente de prioridade 1 e 2 do CFM com prioridade absoluta para ir para a UTI. Os pacientes que têm SOFA de 8 a 11 já têm muita disfunção orgânica. A chance deles sobreviver
a internação é menor. Portanto, esse paciente seria prioridade 3 e 4 de ir para a UTI. Os pacientes que têm um SOFA maior do que 11, ou aqueles pacientes que a gente já tem uma diretiva antecipada de vida, ou os pacientes que têm os critérios de exclusão atendidos, ou seja, aqueles pacientes que já se apresentam com comorbidades muito graves, esses pacientes são candidatos aos cuidados paliativos e eles devem ser transferidos à enfermaria ou iniciado o cuidado paliativo no pronto-socorro, mas eles não seriam prioridades para a UTI. Lembrando que esses pacientes que estão em cuidados paliativos, eles podem já ter começado o processo ativo de morte portanto, você deveria começar os cuidados de fim de vida ou no pronto-socorro ou na enfermaria, mas assim que ele se apresenta e que a gente percebe isso. São aqueles pacientes que a gente nota que tem horas ou poucos dias de vida. Agora, tem outros pacientes que vai ter ainda dias, semanas de vida. Então, esses pacientes, a gente fornece o cuidado paliativo e tenta, assim que possível, transferir a outro hospital ou para o cuidado domiciliar. Bom, depois que a gente interna o paciente, o ideal é que este paciente em terapia intensiva ou nas enfermarias, depois de 48 horas dele internado, a cada 24 horas, a gente reavalie para ver se esse paciente deve permanecer na UTI ou não. Então, o paciente que, de novo, a gente calcula o SOFA e o SOFA é menor que 11 e está diminuindo, significa que o paciente está melhorando. Ou aquele paciente que só tem falência respiratória. Esse paciente é prioridade 1 e 2 de se manter na UTI. Esse paciente a gente vai manter o cuidado nele na UTI por ele deve estar melhorando. Tudo bem? O paciente que tem um SOFA 8, mas que ele se mantém sempre com SOFA 8, é um paciente que às vezes tem ventilação mecânica crônica já em traqueostomia. Bom, esse paciente é o paciente crítico crônico. É um paciente que a chance dele se recuperar é menor. Portanto, esse paciente passa a ser um paciente de prioridade 3 ou 4 com alguma limitação e aí ele deve ser transferido para uma unidade de cuidados intermediários. Os pacientes que durante a internação evoluem com múltiplas disfunções de órgãos com SOFA maior do que 11 ou um SOFA entre 8 e 11 que está sem melhora ou que atinge critérios de exclusão durante a internação, esse paciente a gente tem que parar um pouco e discutir, se possível, numa equipe multidisciplinar. Este paciente tem limitação terapêutica ou suspensão de terapia intensiva? Se sim, esse paciente deve ser transferido para a enfermaria e iniciados cuidados paliativos adequados. Se não, a gente mantém esse paciente no ambiente de terapia intensiva e prossegue com o plano de cuidado. Lembrando que a grande vantagem desse fluxo em terapia intensiva é que você consegue sair um pouco do foco do cuidado dia a dia e consegue entender ao longo do tempo como que foi a evolução desse paciente. Tentar entender a big picture, o movimento da doença. Esse paciente, será que ele está melhorando? Será que ele está piorando? É muito importante que a gente faça um zoom in, um zoom out do paciente para ver como é que ele vai evoluir. É isso que eu tinha que dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até a próxima, pessoal.